Amém. Obrigado. Eu li a respeito desses dois ladrões. Eles entraram na casa dessa senhora de 81 anos de idade e estavam tomando todos os pertences dela, quando de repente um dos ladrões olhou com mais atenção para aquela senhora e disse: eu te conheço, a senhora não é professora? Ela disse: eu fui professora, meu filho, mas faz muitos anos. Ele falou: sabia, a senhora deu aula para mim, mas que alegria te reencontrar. Tantos anos depois eu estou vendo a senhora aqui. Ele foi lá, deu um abraço naquela senhora de 81 anos, um beijo na bochecha dela, pegou os pertences dela junto com o comparsa e foi embora. O que me faz pensar o seguinte: ele era realmente grato àquela senhora por tudo que ela fez como professora? Será que aquelas palavras, aquele abraço e aquele beijo expressavam de fato gratidão? Algumas vezes eu tenho a impressão que nós somos assim. Nós cantamos algumas canções, dizemos algumas palavras de gratidão e nos esquecemos que a gratidão, do ponto de vista bíblico, é extremamente prática. A gratidão tem implicações não apenas de verbalizarmos, mas de fazermos algumas coisas. É claro que há uma parte em que nós dizemos palavras importantes. Por exemplo, nós já sintetizamos que gratidão, particularmente dos salmos, nos evangelhos e nas epístolas, pode ser resumida em 4 P's da gratidão. Alguém se lembra? Alguém se atreve? O primeiro P da gratidão seria a gratidão por pessoas. Exato. Todos nós temos alguém a quem devemos agradecer. Todos nós temos alguém que nos abençoou em algum momento das nossas vidas ou continua nos abençoando ainda. E nós devemos sim expressar essa gratidão, porque a gratidão que não se expressa é na prática ingratidão. Então nós devemos ligar, nós devemos mandar uma mensagem, devemos postar alguma coisa, nós devemos deixar claro aquelas pessoas que nós somos gratos. Mas nós também devemos ser gratos, um segundo P da gratidão, que é gratidão pela pela provisão, por aquilo que Deus nos dá. E olha, se fizermos a conta, Deus nos dá muito mais do que temos consciência. Nenhum de nós é capaz de vencer a generosidade de Deus, não é? Aliás, eu digo que não apenas somos gratos pelas coisas que Deus nos dá, mas por aquelas que Ele também não nos dá. Um dia na eternidade, acredite no que eu digo, nós vamos agradecer a Deus por orações não respondidas. Aliás, hoje mesmo eu já consigo fazer isso. Quando eu era novinho ainda, um adolescente, eu orava porque eu queria uma determinada namoradinha e não deu certo. E hoje, quando eu encontro com ela em algum lugar, eu falo: Senhor, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Nós não sabemos os caminhos de Deus, então nós devemos ser gratos pela generosidade de Deus em nossas vidas, por sua provisão. Como fazemos isso? Bom, a gratidão por generosidade, de acordo com o texto lá de Levítico, que fala das ofertas de gratidão a Deus, as chamadas ofertas pacíficas, elas não são apenas verbais, elas são práticas. Eu te disse, Carlão, que ia falar disso de novo. Você tinha que oferecer a Deus um bolo, um churrasco, pães e chamar os seus amigos e celebrar com eles. É muito prático. Então, você é grato pela provisão de Deus na sua vida? Deixa eu ver, levanta a sua mão, por favor. Muito bem, veja, quantos de nós somos gratos a Deus? Como devemos expressar essa gratidão? Uma maneira simples é abrir o seu guarda-roupa e ver o que tem sobressalente ali, porque todos nós temos. Tem aquela blusa que você tem no guarda-roupa e você nunca usa, tem aquele sapato, tem aquela camisa, ou não é verdade? Passe para frente, compartilhe isso com outra pessoa, para que aquela pessoa também seja grata a Deus. É assim que funciona. Então, gratidão por provisão demanda ação. E o terceiro P da gratidão é gratidão por petição. Isso é claro. Petição. Quando pedimos alguma coisa a Deus, devemos sempre fechar aquele momento agradecendo. Por quê? Porque quando pedimos, nos concentramos no que não temos.
Quando estamos pedindo a Deus alguma coisa, estamos pedindo o que não temos. E quando agradecemos a Deus, nós estamos nos concentrando naquilo que já temos. E não tem a menor dúvida de que se você terminar as suas orações com gratidão, com ação de graças a Deus, você termina a sua oração, por assim dizer, no up. Você fala, olha quanta coisa tem aqui na minha vida. Agora, se você termina as suas orações apenas pedindo, você termina no down. Eu não tenho isso, coitadinho de mim. Fica com aquela síndrome de miserável. Termine sempre a petição com, vamos dizer juntos, como um jogral. Vamos terminar sempre a petição com gratidão. E hoje nós vamos falar sobre gratidão pelo perdão. Como é que fazemos isso? Como é que expressamos isso a Deus? E para meditarmos nisso, eu convido você a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 12. E nós vamos ler até o versículo 17. Enquanto você localiza, eu quero encorajar você a participar do culto de ação de graças que o grupo de Maranata, que é o grupo de intercessão da nossa igreja, está organizando para essa terça-feira. Vai ser no Zoom, então você pode acompanhar da sua casa, de onde você estiver. O link vai estar disponível em todas as plataformas da igreja para que você participe, tá bom? Às 20 horas vamos entrar lá, vamos agradecer a Deus, vamos ouvir louvores e ouvir os testemunhos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo de 12 a 17. Antes de lermos, deixa eu só te dar um pouquinho do pano de fundo dessa carta. Quem é Timóteo? Timóteo é um jovem pastor. Ele é o aprendiz de Paulo. Ao que tudo indica, ele era um jovem que oscilava nas suas emoções. De vez em quando ele ficava meio desencorajado. Alguém aqui já ficou desencorajado na vida? Alguém aqui já ficou meio desanimado? Não, Timóteo é como eu e você. E ele era jovem e parece até que talvez tivesse um pouquinho de ansiedade, aquele medo do que nem aconteceu ainda. Por que eu digo isso? Porque ele tinha frequentes dores de estômago, lembram disso? E Paulo escreve essa carta para encorajar esse jovem, para mostrar como ele pode triunfar sobre o desânimo, o desencorajamento. E o principal combustível que Paulo vai apresentar a esse jovem pastor é o que encontramos aqui nesse primeiro capítulo, que diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Note que Paulo começa essa seção da sua carta dizendo: eu sou grato. E logo mais adiante ele fala que ele é grato porque transbordou hiperpleonazo, e você conhece as duas palavras, hiper e pleonasmo, faz parte do nosso vocabulário. Quando eu era pequeno, perto de casa tinha a vendinha do seu Augusto. O que tinha na vendinha do seu Augusto? O básico. O básico. Depois disso veio o mercado. O mercado já tinha mais que o básico. Depois do mercado veio o que? O supermercado. Aí tinha além do básico. Ah, mas o ser humano não descansa fácil. E aí veio o que? Veio o hipermercado. E Paulo usa exatamente isso, hiperpleonazo. E pleonasmo na nossa língua é quando nós usamos de redundância.
quando repetimos a mesma ideia mais de uma vez e fazemos isso por ênfase, quando dizemos algo, eu entrei dentro de casa, por exemplo, você quer enfatizar a sua entrada. Paulo quer enfatizar a graça de Deus, e ele usa esses dois vocábulos combinados na língua original. Ele disse: transbordou, hiperpleonazo, um exagero da graça de Deus veio sobre a minha vida, eu que sou o principal dos pecadores, é a ideia de Paulo a seu respeito. E porque ele teve esse contato com essa graça tão generosa, tão abundante, tão exagerada. A graça de Deus, meus queridos, é um exagero. Paulo diz então, quando eu sou tocado pela graça, ele usa o mesmo vocábulo no grego, eu devo ser grato. Gratidão vem da mesma raiz de graça. Quem é tocado por graça deve ser grato. Quando nos sentamos à mesa e dizemos ao nosso filho: você pode dar graças, nós estamos querendo dizer, nós somos abençoados pela graça de Deus, com a provisão que temos sobre a nossa mesa. Então Paulo diz: eu sou grato, porque eu fui alcançado por um exagero de graça. E como é que Paulo vê esse exagero na vida dele? Veja como ele se descreve em outro tempo. Ele diz assim: em outro tempo eu era blasfemo. Aqui é alguém que ama insultar. Ele insultava Jesus, ele odiava Jesus, ele falava mal de Cristo, ele falava mal do povo de Deus, ele não amava o Evangelho, ele era um religioso fundamentalista, radical, que idolatrava a sua religião acima da própria vontade de Deus. E quão miserável é um homem que idolatra a sua religião acima da vontade de Deus. E ele diz mais, ele fala: eu era perseguidor e insolente. Quando Paulo se olha no espelho, ele não acha que Cristo fez um bom negócio em recrutá-lo. Ele acha que Cristo fez um mau negócio, porque ele é perseguidor, insolente e blasfemo. Nós só valorizamos o antídoto quando entendemos a gravidade da doença. Só valorizamos o antídoto quando entendemos a gravidade da doença. Uma vez nós fizemos num evento de jovens uma enquete, aliás, pedimos que cada jovem escrevesse a sua experiência de conhecer a Jesus. E francamente eu terminei aquele evento tão frustrado. Era mais ou menos assim. Eu comecei na igreja porque eu gostei da música, e então eu passei a seguir a Jesus. Entendeu o problema da doença? A minha mãe estava doente, eu fiz uma oração por ela, ela melhorou e eu comecei a frequentar a igreja. Entendeu a gravidade do problema? Eu estava passando uma crise financeira e orei a Deus, e Deus providenciou. E entendeu a gravidade do problema? Não. A gravidade do problema, se você está comigo, diga amém. A gravidade do problema é que nós somos, por natureza, pecadores. A gravidade do problema é que pecadores fazem o quê? Pecadores fazem o quê? Pecam, mas Deus é santo. Se Deus é santo, é justo, e o pecador peca e é injusto, todas as vezes que ele peca, ele ofende quem? Ele ofende o Criador. Então nós ofendemos o Criador. Podemos fazer um teste rápido aqui. Não levante a mão, por favor. As perguntas são perguntas de retórica. Alguma vez você mentiu na sua vida? Uma mentirinha branca, aquela? Já? Bem, uma pequena mentira ofende um Deus eterno. Se ofende um Deus eterno, merece uma punição eterna. Alguma vez na sua vida você desejou algo que não era seu? Alguma vez na sua vida? Não precisa responder não, fica paradinho. Não precisa. Todos nós cometemos algum. Nenhum de nós podemos escapar. Essa é a nossa doença. A nossa ofensa ao Criador santo e justo
faz com que nós mereçamos a condenação o quê? Isso. Essa é a nossa doença. É verdade, nós podemos ter ido à igreja por várias razões na primeira vez, mas a razão por que depositamos a nossa fé em Jesus não é por essas razões secundárias, não é porque melhorou a nossa conta bancária, não é porque alguém sarou quando nós oramos, não é porque melhorou a nossa carreira, porque várias coisas podem nos ajudar com isso. A razão por que depositamos a nossa fé em Jesus é porque Ele é o único, suficiente Salvador, que pode aplacar a ira de Deus contra os nossos pecados, e mais do que isso, Ele pode nos abençoar de tal maneira que nos torna filhos de Deus. É por isso que uma das palavras é propiciação. Cristo é a propiciação dos nossos pecados. O que significa isso? Que Deus não apenas nos perdoa quando cremos em Jesus, Deus se torna propício a nós. Você passa a ser filho de Deus. Qual o preço? Quanto custou? Custou a vida santa de Jesus. Quando o evangelista Marcos diz assim: Jesus clamou e entregou o seu espírito e morreu. Foi por você, foi por mim. E o abraço da graça de Deus me alcançou. E meus caros, nada, nem ninguém agora pode nos separar do amor de Deus. Mas veja qual era a doença. Paulo entendeu qual era a doença. Ele entendeu a tal ponto que ele diz assim: eu sou o principal dos pecadores, porque eu persegui a igreja de Jesus Cristo. Mas a graça, hiperpleonazo, o exagero da graça me alcançou. Ele diz assim: e aí me fez um servo fiel. Palavra diácono. Me fez um servo fiel. Ele diz, não me fez uma pessoa de posição, de prestígio, não me fez alguém que entrava com admiração pública, me fez um servo. Mas em ser um servo de Cristo e da graça de Cristo, nisso eu me alegro, é o que diz Paulo. Por isso eu sou grato, ser servo de Cristo. Quando nós recebemos então a graça de Cristo, nós entendemos que devemos oferecer gratidão a Cristo, amém? Vocês aqui estão satisfeitos com o antídoto da graça? Eu acho que eles aqui estão mais, veja só. Vocês estão satisfeitos com o antídoto da graça? Estamos, sim. Então, se estamos satisfeitos, se recebemos graça, devemos ser? Se recebemos graça, devemos ser? Gratos. Como devemos expressar essa gratidão? Imagine a seguinte situação: que você conhecesse alguém que poderia te dar um antídoto contra o Covid-19. E você não vai mais morrer de Covid-19. E nem ninguém que você ama vai morrer de Covid-19. Você ficaria grato. E aí você quer agradecer essa pessoa e fala: olha, quanto que eu te devo, o que eu faço, quanto que eu te dou. Ele fala: não, eu não quero nada, eu estou feliz por você. Eu tenho então um pedido. Eu quero que você compartilhe esse antídoto com outras pessoas. E se você sai de lá abençoado, você não vai mais ficar doente com isso, você está curado, você tem um antídoto. Mas você não compartilha esse antídoto com outras pessoas, nem com seus filhos, nem com a sua família, nem com o seu vizinho, nem com as pessoas que trabalham com você, nem com os seus clientes. Você é grato? Veja como Paulo entende a sua vocação. Abra, por favor, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 16. Ele está se descrevendo aqui nessa outra carta à igreja de Roma.
Ele diz que seja, e está projetado aqui, que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Quando Paulo diz aqui que eu seja um ministro, ele está descrevendo nesse contexto que eu seja um ministro, a palavra que ele usou aqui é leiturgos. Essa palavra é uma palavra que nós usamos para liturgia. Quando se organiza um culto público, por exemplo, que tem a abertura, que tem os anúncios, que tem a música, que tem a oração, o nome disso é liturgia. E se transformou num vocábulo muito cristão e, por que não, até religioso. Você está comigo aí? Diga amém. Mas nem sempre foi assim. No passado, especialmente entre os gregos, essa palavra descrevia um ato de serviço voluntário por gratidão e amor, especialmente os habitantes de Atenas. O habitante de Atenas, quando tão grato e tão patriota, tão amante da sua cidade, ele se tornava um liturgos, uma pessoa que prestava serviços públicos voluntários. Como? Por exemplo, nos grandes dramas, aqueles dramalhões gregos, eles precisavam de coristas e tinha um custo para colocar todas essas pessoas lá. Então, esse homem grato pela cidade, amante da cidade, ia lá e financiava os coristas. Ou, por exemplo, quando tinham as competições nos ginásios, porque Atenas era dividida, se não me falha a memória, em 10 tribos diferentes, e cada uma dessas divisões sociais deveria ter um grupo de competidores nos ginásios. Então, o homem que era grato pela sua cidade, voluntariamente patrocinava, por assim dizer, um time que ia competir. Ou, por exemplo, quando tinham festas públicas, ele financiava os almoços, os jantares, e até mesmo a frota naval. Ele financiava porque ele amava aquela cidade, mas com o passar dos anos, a palavra foi tomando uma conotação de obrigatoriedade e inclusive foi sendo empurrada para os círculos religiosos. Mas a ideia fundamental era a seguinte: se alguém é grato, ele é disposto a publicamente expressar a sua gratidão, ainda que lhe custe dos seus recursos e do seu tempo. E o que diz Paulo, voltando no texto que acabamos de considerar? Ele diz assim: que seja ministro, que eu seja isso, que eu seja um servo público, voluntarioso de Jesus Cristo. Para quê? Note, para os gentios, para os não-judeus, ministrando o Evangelho de Deus. Se eu sou grato pelo antídoto do Evangelho, pelo perdão, pela misericórdia e pela graça de Deus, como eu devo agradecer a Deus por isso? Agora a pergunta é de retórica, você pode me dizer. Como? Cantando um hino na igreja? É assim? Como eu sou grato a Deus, eu entendi o meu problema e eu entendi qual é o antídoto. Como eu devo ser grato a Deus por isso? Compartilhando o antídoto com outras pessoas. Por que, queridos, nós temos tanta dificuldade em compartilhar o antídoto com outras pessoas? Eu temo que talvez nós não tenhamos entendido a gravidade da doença e não tenhamos entendido a generosa graça de Deus sobre as nossas vidas. Paulo disse: como eu entendi isso, como eu fui tão impactado por isso, eu quero ser um ministro. E ele diz assim: e anunciar, ministrar o Evangelho de Deus. E veja a última parte do versículo, diz assim: para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito. O que seria a oferta dos gentios? O que Paulo pensa, agora ele muda a figura de linguagem e ele usa uma linguagem do sacerdote. E a ideia dele é que cada pessoa a quem ele compartilhava a fé em Jesus por gratidão, cada pessoa que aceitava a mensagem do Evangelho, mesmo sendo um não-judeu, se tornava agora diante de Deus uma oferta. Se tornava diante de Deus uma oferta agradável a Deus.
se nós somos gratos pela maravilhosa graça de Jesus, e leia a história, leia a biografia dos homens que entenderam a sua miséria, a sua pecaminosidade e como foram alcançados pela graça, e você verá qual é o fruto disso. Eles não conseguem se conter em si mesmos, eles querem anunciar a graça de Cristo, mas se não entendemos a grandeza da maravilhosa graça, nós também não teremos gratidão real e suficiente. Com isso eu não quero dizer que você tem que ser, e já fui criticado por isso, quando eu digo para não ser o Giló da terra, mas o sal e a luz. Porque toda vez que eu digo isso, alguém me para e fala: pastor, eu gosto de Giló. Eu sei que há pessoas estranhas nesse recinto que gostam de Giló, e eu respeito, mas por favor não destrua a minha analogia. A ideia de Jesus não é que você tem que se transformar num chato, amargo, desagradável, bem pelo contrário. A ideia de Jesus é que a vida abundante que Ele colocou em você, a esperança da vida eterna, a presença do Espírito Santo, a paz que Ele dá que o mundo não pode dar, te faz alguém tão diferente, tão catalisador, que isso vai atrair pessoas para se aproximarem de você e perguntarem: que negócio é esse que tem na sua vida? Como é que você lida com essa dor? Como é que você lida com esse desafio? E aí você apresenta o antídoto. É uma obra que o próprio Cristo fará em você, mas nós devemos expressar essa maravilhosa graça que recebemos. Eu me lembro desse jovem missionário, que ele estava no interior da África, num vilarejo sujo. Ele era um moço de classe média alta e abriu mão de tudo e foi morar lá. E lá ele andava amassando os excrementos de cabra, todas as direções. Um lugar feio, um lugar fétido, um lugar difícil, extremamente pobre. E algumas pessoas foram fazer uma visita naquele lugar por aquilo que se chama de missão de curto prazo. E chamaram aquele jovem, perguntaram para ele sobre a família dele na cidade grande, e se ele não sentia falta. Ele: sim, eu sinto muita falta. E perguntaram: mas você gosta de estar aqui? Ele, pensativo, disse: você acha mesmo que eu gosto de estar pisando em excremento de cabra? E de morar naquela tenda que à noite é fria e durante o dia é quente? Não, eu não gosto nada disso. Mas tem uma coisa: o amor de Cristo por mim me constrange. O amor de Cristo por mim me faz estar aqui para compartilhar a mensagem do Evangelho com eles. Eu não estou dizendo que você vai fazer isso. Bom, talvez faça. Mas essa não é a minha mensagem. Talvez você tenha que fazer bem menos que isso. Talvez o que você tenha que fazer para expressar essa gratidão seja tão menos que isso. Mas, meus queridos, nesse mês em que estamos falando de gratidão, o que não podemos fazer é não agradecer. A gratidão que não se expressa é na prática ingratidão. Você é grato pela graça de Cristo na sua vida? É grato pela graça de Cristo na sua vida? E se você não for, tudo bem. Converse com Ele hoje. Peça a Ele, diga: Senhor, eu ainda não sou. Me ilumina. Me ajude a entender a graça de Cristo na minha vida. E quando você entender, você vai ver que é como um quebra-cabeça, que a última peça estava faltando. E ela encaixa. E a imagem passa a fazer sentido. Vamos orar?